Esse dia eu vi uma reflexão na internet, onde a pessoa falou que tem pessoas más, que elas fazem coisas ruins e nem sempre vão pagar por isso. Mas a palavra de Deus diz que isso não é verdade. A palavra de Deus diz que Deus é justo. Então, se a pessoa faz uma coisa ruim, hoje, certamente ela vai colher. Então, Deus não fica injusto nem indiferente com ninguém. O livro de Abacuque, ele fala, Abacuque é um profeta que ele começa a se queixar porque ele está vendo muita injustiça, ele está vendo os maus prosperando e ele não está entendendo porque que Deus não está castigando, não está retribuindo aquele mal, aqueles ímpios. Está vendo que os ímpios, em vez de ter ali a correção, o castigo, estão prosperando. Só que ele começa a questionar Deus e Deus responde pela misericórdia a Abacuque. Deus mostra que o fim dessas pessoas que fazem o mal e não se arrependem é o castigo eterno. Então, irmão, muitas vezes a gente está com os olhos só na terra, só para a pessoa receber o pagamento ali na terra. Mas não, o pior é receber o castigo na eternidade, como diz na parábola do rico e do Lázaro. Então, o que acontece? O rico ali teve sua vida boa, mas viveu uma vida de pecado, viveu uma vida sem querer saber das coisas de Deus, da palavra de Deus. E chegou uma hora que ele morre, vai para a eternidade, chega lá e ele vai para o sofrimento eterno. Os irmãos podem ver na parábola do rico e do Lázaro. Então, ali, irmão, ele recebeu o castigo eterno. Então, o pior é receber esse castigo, irmão. Enquanto há fôlego de vida, há esperança para que as pessoas venham se arrepender dos seus erros. Mas triste é quando a pessoa, o Senhor a vida toda toca no coração daquela pessoa, o Senhor dá chance e a pessoa morre sem arrependimento, sem a salvação de Jesus. Aí chega lá na eternidade, como essa parábola do rico e do Lázaro, e recebe ali o castigo eterno. Esse que é o pior de todos, irmão. Então, Deus mostrou isso para Abacuque, mostrando para Abacuque que o fim dos ímpios é estar longe da presença dele, é o castigo eterno. Então, vão receber sim, todo mundo vai receber segundo as suas ações, porque Deus não é injusto. E Deus mostra ali para Abacuque, às vezes está vendo o ímpio prosperar, mas o pior é esse ímpio morrer sem o perdão dos pecados, porque chegar lá na eternidade não vai ter o que ser feito, não há mais o que ser feito. Na eternidade, ali é sentença eterna, ali ou é castigo eterno, ou é a eternidade com o Senhor, que é Deus enxugando os nossos olhos toda lágrima, o Senhor dando ali um novo céu e nova terra, onde não vai ter morte, não vai ter sofrimento, não vai ter dor. Então, irmão, Deus paga sim. E é bem melhor que a gente venha se arrepender aqui enquanto há fôlego de vida, que é a esperança, e a gente tem Jesus, do que chegar na eternidade, como a parábola do rico e do Lázaro, e ter ali o castigo eterno e não poder ser mais feito nada pelaquela pessoa. Que ali a gente pode ver que o rico tentou pedir ajuda ali a Abraão, mas ali é falado ali na palavra do Senhor que ele tinha os profetas e que ele tinha a palavra de Deus enquanto estava em vida para poder se arrepender dos pecados. Não se arrependeu em vida, chegou na eternidade, chegou o castigo eterno. Então esse é o pior, irmão. Então, muitas vezes a gente vê pessoas ímpias aí tendo uma vida boa, parece que estão indo tudo de bem com elas, mas na verdade o pior é elas continuar nessa vida boa da impiedade, não se arrepender dos pecados e no fim ter o castigo eterno. Esse é o pior. Então a gente tem que orar, clamar pela misericórdia do Senhor sim, para a vida de todas as almas, porque todo ser humano carece da misericórdia de Deus, e se não fosse ela em Cristo Jesus, nenhum ser humano alcançaria salvação, nenhum ser humano ficaria perto de Deus, porque todos pecaram e foram todos instituídos da glória de Deus. Então todo ser humano carece da misericórdia de Deus. Então a função da igreja, nós como cristãos, é orar para que essas pessoas cheguem ao arrependimento enquanto estão em vida. Porque se não chegar ao arrependimento enquanto estão em vida, vão sim sofrer o pagamento, que é o castigo eterno. E esse é o pior de todo, irmão, porque chegar lá não tem o que ser feito. Então Deus explica isso para Abacuque e Abacuque entende que ele fala, ainda que a figueira não floresça, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que falte trigo, ainda que falte tudo nessa terra, eu vou colocar minha esperança no Senhor, porque Ele é o Deus da minha salvação. Então um dia as coisas desse mundo vai passar, vai acabar, mas aqueles que são fiéis ao Senhor vão herdar a vida eterna e nunca mais vão precisar sofrer, nunca mais vão precisar passar ali pelas aflições que nós passamos nesse mundo. Mas isso é possível para aqueles que se arrependem do seu erro, para aqueles que buscam o Senhor Jesus e que entregam a sua vida a Ele. Então, hoje em dia, tem muita gente pregando um evangelho que é um evangelho que não tem necessidade de arrependimento, que o homem pode continuar pecando, que o homem pode fazer o que ele quer, agir de forma segundo a vontade da carne, segundo os maus desejos, mas não. O evangelho ainda continua sendo o mesmo. O evangelho é o mesmo que João Batista pregou lá no deserto, arrependei-vos,
É o mesmo que Jesus pregou, que é o arrependimento, porque chegou o reino de Deus. E é o mesmo que a gente precisa também anunciar. Deus muda a nossa vida sim, Jesus faz nova todas as coisas, mas mediante ao nosso arrependimento. Então, se eu identifico que eu estou plantando coisa ruim, eu posso chegar diante do Senhor Jesus, pedir perdão pelas coisas ruins que eu plantei, e Ele me perdoa e me dá uma chance de fazer uma nova plantação boa. Esse é o Evangelho. Então, a gente se arrepende, Deus transforma a nossa vida, nos dá vida eterna e a gente segue. Agora, sem arrependimento, não é possível, porque o Senhor chama toda a humanidade ao arrependimento. A palavra diz que no passado Ele não levou em conta os pecados, mas quando Jesus vem e morre na cruz, Ele deseja que todos cheguem ao arrependimento e voltem para o seu Filho, que é o Senhor Jesus Cristo, que é o único que pode nos salvar e perdoar os nossos pecados. Então, irmão, Deus não é injusto, Ele é justo. A palavra diz que se o homem plantou, ele vai colher. A palavra de Deus diz que Deus, Ele faz justiça sim, Ele paga assim de acordo com cada ação do homem. E Ele é longânimo, Ele dá tempo para que haja arrependimento. Mas se não houver um arrependimento, então, irmão, o pior é sofrer o castigo eterno. Essa é a mensagem que eu tenho para você hoje. Espero que tenha edificado sua vida de alguma forma, que o Senhor possa falar mais no teu coração. Se você foi tocado por essa mensagem, compartilha, deixe seu like. A minha oração é para que Deus abençoe você e toda a sua casa, em nome do Senhor Jesus.